Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Está começando mais um episódio TPM no ar especial Saúde e Estética da Mulher. E é com muito carinho que eu quero mais uma vez convidar você a acessar o nosso site www.tpmnoar.com.br. Lá você confere aí novidades dos nossos colunistas e todos os nossos profissionais convidados que estão passando aqui nessa temporada especial Saúde e Estética da Mulher estão na nossa revista impressa e também na revista digital que você encontra no nosso site. Então ficou curioso para conferir aí tudo que a gente preparou para você nesse especial Saúde e Estética da Mulher? Corre no nosso site que lá você vai conferir. E agora quero dar boa noite para nossa convidada de hoje, Olga Pacífico, ela que é neuropsicóloga, formada pela Faculdade Anhanguera em Psicologia e pós-graduada em Neuropsicologia pela FMG. Boa noite, psicóloga Olga Pacífico. Boa noite, Marcela. Boa noite, pessoal. Seja bem-vinda ao microfone do TPM. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente vai falar sobre a neurodiversidade, mas antes eu quero que você conte um pouco sobre a sua trajetória profissional. Você que tem aí uma equipe incrível e trabalha a neurodiversidade em todas as fases da vida, mas mas a gente vai falar principalmente sobre a questão da mulher na vida adulta, que é hoje uma grande demanda, principalmente no mercado de trabalho. Mas conta pra gente, Olga, você hoje tem a Ineuro e junto com você tem uma equipe incrível. Marcela, é um prazer mais uma vez estar aqui, poder contar para você um pouquinho da minha trajetória, né? Poder dividir com vocês um pouquinho, falar sobre a Ineuro. E falar da minha trajetória é falar da Ineuro, né? A Ineuro nasceu de um sonho que eu tinha antes mesmo de me formar, que era ter uma clínica e ter uma empresa que conseguisse trabalhar a neurodiversidade, né? Eu falo que a minha trajetória na neurodiversidade, ela começou muito antes, com um diagnóstico que veio tardio para mim, né, de TDAH, e que eu tive muitos prejuízos na infância e na adolescência ali, que só foi fazer sentido quando eu comecei a me cuidar, né? E aí disso nasceu o sonho de criar a Ineuro e de conseguir falar sobre neurodiversidade para o maior número de pessoas possível. Então, a Ineuro hoje tem 3 anos, eu tenho 3 anos de formada, eu me formei em julho de 2021, em setembro a gente já tinha a Ineuro já escrita e já estava ali desenvolvendo os primeiros trabalhos dentro do consultório. Hoje a Ineuro conta com quantos profissionais? Hoje a Ineuro tem uma psiquiatra, temos 2 neuropsicopedagogas, 2 psicopedagogas, 3 psicólogas, deixa eu pensar. E temos uma TO também que tá entrando aí no time. Então é uma média de 10 colaboradores. É importante a gente mencionar porque a diversidade de profissional é que faz com que a Ineuro consiga atender aí diversas pessoas, diversos pacientes e que possa aí alcançar muito mais o diagnóstico correto, né, de possíveis neurodiversidades, porque são muitas. E cada dia a gente está tendo a oportunidade de entender um pouco mais sobre cada uma delas, né, Olga? Exatamente. A gente entende que é uma necessidade muito grande, que a gente entende que os lugares, as empresas, eles precisam estar capacitados para entender que existem diferentes funcionamentos do cérebro, né? E mais ainda para entender quando o paciente tem um psicodiagnóstico, né, que existe um funcionamento ali que tem um transtorno e que muitas vezes precisa de adaptação, né? Então, quando a gente fala de um paciente que tem TDAH, predominante hiperativo, por exemplo, é um paciente que tem dificuldade em ficar quieto, né, que tem muita agitação motora. E na vida adulta e na vida da mulher, ele vem como agitação mental, muitas vezes, hiperatividade mental, né? Por isso o diagnóstico é difícil também, porque assim, as pessoas acham que hiperativo é só aquela criança bagunceira, né? E não, existem, principalmente em mulheres, o diagnóstico de TDAH, ele vem com uma hiperatividade mental. Então, é um pouco silencioso, né? Então, hoje a gente ainda tem diagnósticos 2 para 1,
A maioria dos homens são diagnosticados com TDAH justamente por o predominante da mulher ser a desatenção e a hiperatividade mental. Então, assim, a gente não está falando de casos, a gente está falando de diagnósticos, de pessoas que são diagnosticadas. Então, a gente fala também sobre profissionais capacitados para isso. E a importância que a gente já reforça logo de primeira aqui, que nós, mulheres, não negligenciar a nossa saúde, principalmente a saúde mental, a qualquer sinal de desconforto, né, Olga? Procure fazer psicoterapia, é o primeiro passo, né, Olga? É o primeiro passo, né? Eu sempre aconselho, por quê? Porque o psicólogo é o profissional que vai fazer os encaminhamentos também, né? Então, ele vai encaminhar para um psiquiatra, caso seja necessário, vai encaminhar para o neurologista, vai encaminhar para uma nutri, vai encaminhar para uma terapeuta ocupacional, para uma fono, enfim. O papel do psicólogo também é esse, é fazer essa avaliação e entender quais são as áreas que o paciente precisa estar desenvolvendo. E teu direcionamento é o que faz aí o segredo do sucesso, né? Porque às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, achando que deveria tratar. Muitas vezes, por exemplo, tem dificuldade para dormir e acha que é um problema odontológico e não tem nada a ver, né? Muitas vezes a pessoa está com problemas realmente de comportamento mental e não está cuidando e não está olhando para isso. E eu falo muitas vezes às pessoas, principalmente nós mulheres, porque a gente tem um preconceito de dizer, será que eu não tô com a minha consciência em dia? Será que a minha cabeça não tá em dia? Não posso olhar para isso agora. Eu preciso trabalhar, preciso cuidar dos filhos, preciso cuidar da casa. E vai negligenciando. E é um tema que é muito importante ser falado, porque assim, a maioria das pessoas, elas mascaram. Eu tive um episódio há um tempo atrás de uma crise de ansiedade, e eu fui pro hospital e chegou lá, a enfermeira me abordou e falou assim, isso aí é crise de ansiedade, tá tendo muita dor no peito, é aquela sensação de taquicardia mesmo. E aí ela falou assim, eu tomo antialérgico e aí eu durmo. Né? E eu achei muito interessante a fala dela, porque assim, as pessoas têm esse comportamento mesmo. Então assim, você toma um medicamento, você mascara aquilo. Só que ansiedade é uma emoção natural do corpo. Todo mundo tem ansiedade em algum nível, né? Quando você começa a ter crises de ansiedade, existe um critério diagnóstico. Então, assim, se você tem uma quantidade de crise de ansiedade por dia, num período mínimo de 6 meses, você desenvolveu um transtorno de ansiedade generalizado, que é um TAG, que a gente chama, né? E o TAG, ele pode evoluir para outras psicopatologias, se não tratado. Então, assim, às vezes, um desconforto, um mal-estar vai sendo camuflado, não vai sendo olhado ali no dia a dia e muito provavelmente vai evoluir e vai ter uma piora, que os prejuízos às vezes são muito maiores. Mulheres, atenção com a própria saúde e tenha carinho por si mesma. Você participou de alguns projetos que fizeram aí a diferença na sua trajetória profissional. Quero que você conte sobre eles pra gente. Eu participei de muitos projetos, né? Assim que eu me formei, eu entrei num projeto que atendia 500 crianças com incentivo ao esporte, né? E quando a gente fala de saúde mental e de cuidados em saúde mental, principalmente na área que a gente trabalha, lá na Ineuro a gente tem uma preocupação muito grande para trabalhar com ciência, né? Então a gente trabalha com a terapia cognitivo-comportamental hoje em diversas vertentes que a terapia oferece. E uma delas é justamente a importância da prática da atividade física. Então, assim, tratamento para um transtorno ou para estar melhorando a saúde mental é sempre psicoterapia, alimentação, rotina de sono e atividade física. O sedentarismo, ele contribui muito aí. Então, assim, a gente entende que quando existe um fortalecimento muscular, automaticamente existe um fortalecimento cerebral também. Então, é muito importante falar disso. E esse projeto, ele contempla o incentivo ao esporte, né? Então, é iniciação esportiva para crianças pequenas, e lá eu fazia atendimento para as famílias e fazia o incentivo dessas crianças aí na iniciação esportiva. Excelente. Além disso, você também montou a sua empresa e atendeu mais de 700 colaboradores indiretos. Isso mesmo. Conta pra gente essa experiência. 700 pessoas passaram pela Ineuro. Exatamente. E assim, eu me formei, eu sou da primeira turma de psicologia da cidade de Pindamonhangaba, né? Não tinha o curso quando eu comecei a fazer, foi lá em 2016. Então, quando a gente se formou, existia uma demanda muito grande. Então, assim que eu me formei, eu tive uma procura muito grande por psicoterapia, que eu não dei conta, assim. Por isso que eu quis expandir, ter uma equipe multidisciplinar, porque eu entendi... Eu e as minhas sócias, na verdade, né, que a Tainá também é psicóloga e a Tuane é neuropsicopedagoga. E quando eu entendi que, assim, a gente precisa olhar
a neurodiversidade de forma multidisciplinar. Então, a nossa preocupação em colocar outros profissionais na clínica que conversem entre si. Então, a nossa psiquiatra fala diretamente com a gente, que fala direto com a neuropsicopedagoga, que fala direto com a fono, né? Então, assim, a gente entendeu a importância de ter muitos profissionais ali. E, juntamente com isso, a gente resolveu expandir, porque a gente entendeu que existe uma demanda muito grande das empresas em olhar para esses colaboradores, né? Então, muitas demandas que chegavam ao consultório vinham de um adoecimento organizacional. Né? Então, a gente começou a promover ações e eventos e campanhas e até a gente tem até um projeto de psicoterapia para colaboradores dentro da Ineuro, né? Que as empresas contratam psicoterapia para os funcionários delas. Então, a gente atendeu diversas empresas, atende diversas empresas. A gente faz tanto orientação psicopedagógica dentro das escolas, como treinamento de liderança, porque a gente entende que se existe uma liderança doente, os colaboradores vão adoecer. Então, a gente faz um trabalho personalizado. Sua empresa está tendo um problema ali. A gente faz uma reunião, entende qual é a demanda. Às vezes a demanda vem, sim, dos colaboradores, porque a gente entende que não tem como separar o profissional do pessoal, né? Só que muitas vezes vem da liderança também, da cultura da empresa, né? Então, a gente faz todo esse levantamento para que seja uma coisa muito personalizada, para que a gestão entenda como é importante que ela esteja saudável, e também para os colaboradores, porque as pessoas acham que cultura organizacional saudável é colocar joguinho de bilhar lá. Né? E aí não é isso, gente. É ter um olhar. É quando aquele colaborador chega porque teve um problema com o filho, ela pode ir embora. Sem culpa, sem medo de perder o emprego, né? Quando ela precisa faltar, precisa de um atestado, ela fica tranquila. Isso é uma cultura organizacional que contempla a saúde mental, né? Então a gente tem que falar muito disso. Com certeza. Falou em questão de abalar o emprego, a gente realmente já entende ali, nós mulheres, e principalmente a mulher quando ela é mãe. Porque a demanda de uma mãe, seja de 1, de 2, de 3 filhos, ela tem uma necessidade maior e um olhar mais carinhoso, né? Afinal de contas, os filhos geralmente precisam muito mais da atenção e do cuidado da mãe, mesmo que ela tenha uma rede de apoio. E a mãe acaba tendo essa freio, esse medo de dizer dentro da empresa, dizer no ambiente de trabalho que ela precisa se ausentar para levar o filho para tomar uma vacina, para passar no médico, porque ela acha que o trabalho, o cargo dela vai ser abalado. Com certeza, isso é uma coisa que a gente aborda muito, né, dentro das empresas, e é uma coisa que a gente fala muito sobre conscientização, porque assim, a mulher, ela foi acumulando muitas demandas, né, e é importante falar que o homem, ele também precisa assumir o papel de cuidador, de provedor principal ali, inclusive nos cuidados com os filhos, que é uma coisa que vai afetar diretamente a saúde mental da mulher. Sem dúvida, né? Mas a gente volta a falar da questão da sobrecarga, né? O quanto a mulher vai ficando sobrecarregada. Não só dentro de casa, não só com os filhos, e aí vem a questão do trabalho, e aí junta tudo, uma hora explode. E nessa hora que explode, Olga, o que acontece geralmente quando chega essa mulher que explodiu no consultório? Nossa, eu brinco que são demandas personalizadas, pessoas diferentes, mas a gente consegue ver uma problemática única muitas vezes, né? Então, assim, a mulher, ela tem dificuldade muitas vezes em dar conta de tudo. Então, a primeira coisa que a gente avalia é rotina, né? Crenças, pedir rede ajuda, de apoio, né? Exatamente. Porque, assim, existe fugiu a palavra, uma cobrança muito grande em cima da mulher, né? Eu falo sempre isso, inclusive com as minhas sócias, uma das minhas sócias tem uma recém-nascida, né, a Alice, eu tenho 3, né, e a minha outra sócia também tem um filho, e assim, são 3 mães de 5 crianças diferentes, totalmente diferentes. Então a primeira coisa que a gente avalia é como é a rede de apoio, né? Essa gravidez foi planejada, não foi planejada, foi desejada, não foi desejada, porque tudo isso a gente tem que cuidar, né? Tudo isso tem que ser olhado, e eu falo sempre que a gente não pode reprimir sentimento, reprimir emoção. Então eu brinco com as minhas pacientes sempre que o consultório é o lugar que ela pode chegar e reclamar dos filhos, porque a maternidade, ela não é fácil. Existe uma romantização em cima da maternidade, Sim. né? Então assim,
o amor pelos filhos é o mesmo. Agora, o amor pelo maternar ali, nem sempre, nem todo dia. Porque ninguém gosta de dar banho todo dia, levar na escola todo dia. Porque você está abdicando ali da sua vida em prol, né, daquela criança. E aí, às vezes, as mulheres chegam lá muito culpadas por não estarem gostando de estar desenvolvendo aquele papel. E tá tudo bem. A gente tem que falar sobre isso. Sim. Você não precisa gostar o tempo inteiro, né? Existem maneiras de você fazer com que isso seja mais leve, de você dividir a carga, de você reavaliar, de você pedir ajuda. Porque assim, quando você acaba empurrando a maternidade, como se você fosse obrigada a fazer aquilo, você vai adoecer em algum momento. E aí é onde realmente as coisas começam a ter um outro peso. Porque uma mãe doente é um lar doente, né? Exatamente. Olga, você comentou aqui que teve seu diagnóstico de TDAH tardio. E quando a gente fala de uma mulher adulta afirmando, né, que tem TDAH, a gente está falando de um olhar diferenciado para essa mulher. E a gente hoje entende que os diagnósticos estão aparecendo, sim, de forma tardia, diagnósticos diversos. Quais são os diagnósticos hoje que são os mais conhecidos e as mulheres estão recebendo de forma tardia? Então, a gente tem 2 principais diagnósticos que são muito falados e polêmicos, né? Que são os diagnósticos de TDAH e de autismo, né? E um dos papéis da Eneuro é justamente desmistificar isso. Então, a gente tem que falar sobre psicodiagnóstico e sobre neurodiversidade de forma tranquila, né? O TDAH e o autismo, eles sempre existiram. É um transtorno de neurodesenvolvimento. Existem pessoas, existem estudos, existem coisas que as pessoas pesquisam, mas hoje a gente trabalha com DSM. Né? Então, a versão mais recente de estudo baseado em ciência para critério diagnóstico é o DSM-5-TR. Né? Então, a gente tem essa preocupação na Eneuro em trabalhar justamente com critério diagnóstico de forma responsável. Não trabalhamos com vozes da nossa cabeça, a gente brinca sempre. A gente trabalha com o que tem de mais atualizado em ciência, né? Então, hoje a gente tem critérios diagnósticos para os transtornos. O autismo e o TDAH são transtornos de neurodesenvolvimento. São transtornos que geralmente têm comorbidades. Então, dificilmente você tem um diagnóstico de TDAH ou de autismo sem uma comorbidade. Né? As comorbidades podem ser distúrbio de sono, pode ser um TAG, um transtorno de ansiedade. Uma coisa que acontece muito no TDAH é as pessoas confundirem uma exaustão mental com depressão. Então, o que acontece quando você tem um cérebro hiperativo? Você tem muita atividade ali. Em algum momento, você vai ter uma exaustão mental. Então, tem muitas coisas dentro do TDAH que são confundidas com depressão. Que, na verdade, não são, né? Que é uma paralisia do TDAH que a gente chama, que é quando você está pensando em tudo, mas não consegue executar nada. Né? O TDAH, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento que acomete várias coisas, né? Uma delas é o córtex pré-frontal, que é responsável por algumas funções executivas que a gente chama, né? Então, assim, às vezes há uma dificuldade de organização, às vezes há dificuldade de execução, de planejamento, né? Um cérebro hiperativo, que às vezes está ali pensando em tudo e não conseguindo executar nada. Então, tem vários prejuízos e várias coisas que um transtorno, ele traz. Uma pergunta que o pessoal sempre faz para mim, e que eu acho que é importante falar aqui, é que assim, não existe cura para transtorno, tá? Existe remissão parcial ou total de sintomas. Então, significa que você tem transtorno, você tem prejuízos nesse transtorno na sua vida. Em algum momento você pode deixar de ter prejuízo. Não significa que você não tem mais o transtorno, tá? Porque a sua personalidade e o seu cérebro, ele vai se desenvolvendo. A sua personalidade, ela se desenvolve junto com o transtorno, mas o transtorno, ele existe. Sim. Você comentou que depois que teve o diagnóstico, muitas coisas foram esclarecidas ao decorrer da sua vida. Sim. Quando a mulher na fase adulta recebe um diagnóstico no consultório, como é a sensação dela? Ela consegue entender que nada vai mudar e, ao mesmo tempo, aquilo só vai ser positivo para que ela realmente compreenda a sua necessidade ou a sua falta de entendimento de alguns comportamentos na rotina?
Eu gosto muito de trabalhar com psicodiagnóstico, né? Existem várias linhas dentro da psicologia, as pessoas defendem o que elas acreditam, mas, no meu entender, o psicodiagnóstico, ele funciona para dar nome às coisas, né? Então, quando uma mulher chega no consultório para um psicodiagnóstico, geralmente ela já tentou de tudo e ela não conseguiu muitas coisas. Então, chega uma mulher cansada, sobrecarregada, se sentindo culpada, muitas vezes tentando tirar a própria vida. Por quê? Porque ela acha que ela é incapaz, mas na verdade entender o funcionamento cerebral é a principal coisa. A maioria das pacientes, aí 99,9%, acho que eu nunca peguei um caso de uma paciente que ficou pior com o psicodiagnóstico. Existe uma coisa que a gente observa no psicodiagnóstico que é uma piora psicológica, que a gente brinca, que é quando você entendeu que você tem aquilo e aí você olha para aquilo, você meio que aceita aquilo. A gente trabalha com aceitação, e a partir do momento que você entende que essa xícara é branca, você trabalha com fatos, né? Então, assim, quando você entende o funcionamento do seu cérebro, você vai buscar ferramentas para você ter uma vida de qualidade, né? Então, se eu entendo que eu tenho um cérebro com TDAH, por exemplo, para mim isso fez muito sentido. Por quê? Porque eu fui uma criança que eu tive muita dificuldade na escola. Então, eu estudei em vários colégios, eu tive problemas de comportamento, né? E eu não me encaixava em muitas coisas. E quando veio o diagnóstico, as coisas fizeram sentido, né? Porque eu tenho sono muito profundo e eu tenho a necessidade de dormir por mais tempo. Justamente porque eu tenho um cérebro que tem alta atividade, né? Então, assim, tem várias coisas que fizeram sentido depois que veio o meu diagnóstico. E, inclusive, foi um dos grandes motivos, né, de falar sobre neurodiversidade na Eneuro, porque uma das minhas sócias é autista, e também muita coisa fez sentido na vida dela, e mostra uma pessoa incrível, brilhante, assim, e ter ela como sócia é um privilégio, e poder falar de neurodiversidade com ela é incrível, assim, é um presente. Então, hoje a gente trabalha com palestras também, falando sobre TDAH e autismo na vida adulta, sobre psicodiagnóstico e tudo mais. Inclusive, ela tem uma ferramenta incrível, que é o Doug, que é o cão, né, de serviço dela, que é um cão de suporte psiquiátrico, e muita coisa fez sentido, né? Ela tem distúrbio de sono, tinha apagões, muitas vezes, que os médicos tratavam como pressão baixa, por exemplo. E aí ela foi entender que era sobrecarga cognitiva. Então, assim, tem muitas coisas que são confundidas ainda, porque existem estudos que estão caminhando, a ciência está cada dia descobrindo uma coisa diferente, né? Mas hoje o psicodiagnóstico ele vem para clarear, para você olhar e falar, opa, esse cérebro funciona dessa forma. Então, o que eu vou buscar? Com certeza aí, né, abre caminhos e faz com que a mulher, ela consiga, de fato, olhar para si, olhar com carinho e entender que não é porque, de repente, não deu certo por um caminho que não vai dar por outro. Com certeza. Profissionalmente falando. Agora, a questão das empresas. A mulher que trabalha numa empresa, numa corporação. As empresas, elas estão preparadas? Existe algum parâmetro legal para quando tem esse diagnóstico de TDAH ou de autismo? Existe. O autismo, ele entrou agora na lei de deficiência, então ele foi reconhecido como uma deficiência, né? Então, ainda existem alguns critérios que estão sendo exigidos, tudo mais, só que o autismo, ele entrou nisso. O TDAH, ele entra no neurodivergente, né? Então, assim, ele não entra como uma deficiência no Brasil, em outros países ele é reconhecido como deficiência, e ele entrou como neurodiversidade, e ali uma pessoa que tem autismo, que tem TDAH, ela é neurodivergente, né? E aí existem parâmetros legais, principalmente acerca do autismo. Quando a gente fala de diagnóstico, para chegar nesse diagnóstico, quantos profissionais é necessário passar? Nossa. Então, na verdade, o que acontece? O nosso protocolo você passa no psicólogo, né? O psicólogo faz uma avaliação. E aí você tem vários caminhos, tá? Você pode passar no psiquiatra, e o psiquiatra faz o encaminhamento. Você pode passar no psicólogo, que faz o encaminhamento para o psiquiatra, mas geralmente, né, pelo menos na Eneuro, a gente não trabalha de outra forma, que é uma equipe multidisciplinar. Então, passa numa avaliação com uma anamnese
vamos falar de um diagnóstico de adulto, tá? Então você marca uma consulta com o psicólogo, você passa no psicólogo, você faz uma anamnese, ele faz observações clínicas, e aí você passa no psiquiatra, o psiquiatra também faz uma anamnese, faz ali uma consulta de observação clínica, e aí na conversa desses profissionais se chega ao diagnóstico. Alguns diagnósticos precisam de testes, né, que uma neuropsicóloga vai aplicar, ou alguns diagnósticos não precisam dos testes, eles só em observações clínicas e alguns rastreios, e essa equipe multidisciplinar falando ali a mesma língua, com profissionais capacitados, né, especialistas, você consegue o diagnóstico. Excelente. Quando a gente fala, Olga, de autoconhecimento, a importância do autoconhecimento, do que exatamente a gente está falando? Então, existem 2 tipos de autoconhecimento, eu brinco sempre, né? Existe o autoconhecimento do senso comum, né? E existe o autoconhecimento dentro da psicologia. O autoconhecimento dentro da psicologia, ele é muito profundo, né? Então, assim, não é uma coisa romântica. Eu falo sempre que autoconhecimento é você olhar, inclusive, para o que é ruim. Principalmente, né? Porque, assim, o que acontece? Todo mundo tem versões boas e versões ruins. Ninguém é só bom, né? Eu sou um ser de luz que sou só incrível, né? As pessoas, elas têm lados ruins e coisas que são do ser humano, né? Então a gente não aprende a lidar com as emoções desde pequeno. Eu brinco sempre que a gente tinha que, junto com a alfabetização, ter a alfabetização emocional. Por quê? Porque a gente precisa ensinar as nossas crianças e precisa aprender também repertório emocional, né? Então, aprender a lidar com a raiva, com o nojo, com a inveja, com a raiva, né? Então, quando uma criança vai e bate num coleguinha, você vai e repreende a criança que bateu e ajuda a criança que apanhou. Mas aquela criança que bateu também precisa de acolhimento, porque ela também tem ali uma emoção que ela não soube lidar, e a maneira com que ela teve de externalizar, de colocar pra fora, foi justamente a raiva. A raiva é uma coisa do ser humano. Então, se a gente voltar lá na época das cavernas, tem um desenho muito legal, que é os Krugs. Acho que vocês... acho que é Krugs que fala. Os desenhos da época das cavernas, eles retratam com muita eficiência, assim, de forma muito lúdica, o que a gente vive ainda hoje. Que tem lá o pai que quer deixar a filha dentro da caverna, porque tem medo do novo e tudo mais. É um desenho bem legal para trabalhar com as crianças, né? E aí a gente tem que entender que, assim, naquela época, a raiva e o estresse, eles aconteciam para as pessoas fugir dos leões, para elas sobreviverem ali na selva. Hoje em dia, quais são os leões? É um problema no trabalho, é um problema na família, é um boleto, é uma coisa que você às vezes não dá conta ali, que são os pequenos leões. E aí o seu corpo, automaticamente, ele entra no estado de alerta, que é o de estresse, né? Então, antigamente, se as pessoas não ficassem com raiva e não tivessem esse impulso, elas eram comidas pelos leões. Hoje em dia, ainda existe a raiva e o estresse. A gente precisa entender que elas fazem parte, a gente tem que aprender a lidar com elas. Sensacional. Mulheres, vocês estão preparadas para cuidar da sua saúde? Vocês estão preparadas para olhar para dentro e realmente ter um autoconhecimento? Olga, quero que você quebre esse paradigma que ainda existe de buscar ajuda psicológica. Com certeza, eu acho que o maior intuito, assim, meu hoje como profissional e da Ineuro também, é falar sobre a importância da saúde mental, né? A importância dos cuidados. A psicoterapia, ela vai te... tem uma frase que eu vi esses dias que ela é muito legal, que ela fala assim: a psicoterapia, ela é a luz que se acende naquele imóvel que eu vivo tropeçando. E é exatamente isso, porque sem psicoterapia, muitas vezes, a gente está no escuro, né? A psicoterapia, ela te permite ter um outro ponto de vista da sua própria história. E isso é incrível, porque assim, quem apresenta o mundo pra gente são os nossos cuidadores. Então a gente sabe que a porta é porta, que o banco é banco, a gente fala português, por quê? É local, cultura local, é o que foi apresentado pra gente. E a mesma coisa acontece com a nossa história. Então, às vezes, a gente acredita que a gente é burro, que a gente é incapaz. Enfim, tem diversas crenças que vêm, principalmente porque a criança está aprendendo. E muitas vezes ela vai num tempo ali que o adulto não tem. Então é assim, vai fazer tarefa, pega aquilo lá correndo. É uma época muito dinâmica que as mulheres têm que dar conta, as famílias têm que dar conta e a criança está no meio, né? Então, ali ela já vai criando as crenças sobre si e elas te acompanham na vida adulta. Então, quando você chega num consultório
e você vai fazer psicoterapia, uma das primeiras coisas que a gente vai observar é como foi ali o seu processo de desenvolvimento, né? E o que você acredita sobre você. Porque um dos pontos da psicoterapia é justamente trabalhar crenças. Entender o que você acredita sobre você que norteia a sua vida. Então, assim, façam psicoterapia. A psicoterapia é incrível, ela ajuda que a gente compreenda muita coisa, que a gente aceite outras coisas, que a gente transforme outras, elaborando aí memórias, crenças e certezas que a gente tem sobre a vida. Resumindo, empoderar-se de si, né? Com certeza. Sensacional. Todas nós, mulheres, precisamos diariamente empoderar-se de nós mesmas e com a psicoterapia isso fica muito mais fácil. Quero agradecer, Olga. Quero que você faça o convite para as pessoas chegarem até você pelas redes sociais. Bom, quero enfatizar a importância de psicoterapia ser feita com psicólogo, né? Porque, assim, do mesmo jeito que a psicoterapia ela tem o poder de ajudar as pessoas, a importância da capacitação, ela é inquestionável, né? Porque, assim, a psicoterapia, ela precisa ser feita por profissionais qualificados, por um psicólogo que estudou ali 5 anos, que a gente está falando de ciência, né, para que seja feito um trabalho sério, né? As minhas redes sociais é Neuropsi-Olga Pacífico, e lá da clínica é @inneurocentro. Em Neurocentro. Muito obrigada, Olga. Eu que agradeço. Olga Pacífico, neuropsicóloga, fazendo aqui a composição desse especial nosso TPM Saúde e Estética da Mulher. Quero reforçar o convite para você que está nos acompanhando para seguir o nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like e principalmente compartilhar esse episódio com uma amiga especial, com mulheres ao seu redor, porque o nosso intuito com essa temporada Saúde e Estética da Mulher é levar mais conhecimento para muitas mulheres. E se você quiser acompanhar aí, além, né, dos episódios, também saber tudo o que aconteceu na nossa revista, a gente tem ela em versão digital no nosso site www.tpmnoar.com.br. Um super beijo para vocês, a gente vai ficando por aqui. Até mais!